Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Muita alegria em vê-los aqui. Circuito de filmes, trazendo aprendizados com o filme, com o olhar da psicologia e o coach. Oi, Jai, seja bem-vinda. Então, o filme de hoje é A Grande Ilusão. Esse filme, para muitos, ele pode parecer um pouco sem sentido, né? Como o próprio nome diz, grande ilusão. Para quem vai assistir no filme, pode se sentir sem saber o que é real, o que é realidade e o que é imaginário. Mas antes de estar falando, né, do filme, de fato propriamente dito, né, eu sou o Whindersson Moraes. Sou psicólogo, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Também sou palestrante, treinador, empreendedor digital e amante da vida e aprendiz. Então tudo isso para trazer o melhor em qualidade para você e trazendo esse quadro, né? Eu peguei algo que a gente já faz, que é assistir filme, e trazer e dar um significado e um olhar da psicologia. E a gente pegar esse aprendizado e colocar em prática. Esse filme, A Grande Ilusão, que é o filme de hoje, é um drama e também é um filme de 2013. Uma breve história, né? Uma introdução sobre esse filme. Fala de uma garota aparentemente problemática, que ela fica impressionada com a vizinha. Chega uma nova vizinha e parece muito com a mãe dela. E como a mãe da Emanuel, que é uma menina, uma garota, se parece, né? Essa vizinha parece tanto com a mãe dela, só que essa mãe já morreu. Então ela se aproxima por esse aspecto da mãe. Talvez a falta, a questão afetiva, enfim. Dentro da psicologia existem vários motivos inconscientes para a gente tomar algumas atitudes. A Emanuel, se você reparar, é nome de garoto, homem. E essa menina, essa garota, tem esse nome de garoto. Ela tem 17 anos e no filme ela vai fazer 18 anos. Essa garota, como eu falei no início, né, como introdução, ela aparentemente a gente pode... Eu digo porque pelo desfecho do filme, da metade para o final. Na verdade, ela se mostrou muito lúcida diante do que é apresentado em termos de ilusão do filme. Então, se a gente for pegar, né? Fernanda, seja bem-vinda. Se a gente for pegar a questão do quadro dela, é uma menina... Charles, seja muito bem-vindo. É uma menina que a mãe morreu no parto. Ela tem vamos pensar, essa falta, essa carência afetiva da figura feminina. O pai dela tá com outra mulher. Essa mulher não tem uma relação muito boa com ela, com a Emanuel. E essa esposa do marido, ela almeja por isso. E um dado momento do filme mostra que essa esposa do marido, ela quis muito ter filho, mas não pode. Então por isso que ela vai querer se aproximar de Emanuel, só que ela não tem muito êxito nisso. E essa esposa desse marido fica encucado mais ainda quando essa vizinha chega. Porque essa vizinha consegue ter uma aproximação maior com Emanuel, que é uma garota.
tá? Você que está entrando depois e não está entendendo, Emanuel é uma garota, né? É um dado desse filme que isso, né? Quem escolheu esse nome foi a mãe que acabou falecendo no nascimento. Então, já o primeiro ponto aí, essa garota já está sem mãe. E nesse processo aí já acontece alguma repercussão em relação a isso. Segundo dado, é o próprio nome. Ela é garota e tem o nome de menino. Dentro da psicologia, e mais ainda a parte da psicanálise, isso fala do desejo do pai ou da mãe. Desse desejo de ser menino ou menina. Às vezes acontece isso. O pai quer que nasça um menino para, né, jogar futebol e uma série de coisas que ele, né, para ele ensinar, enfim. E aí acaba nascendo uma menina. Nesse sentido, não é que isso é unânime, não. Não é quer dizer, o pai estava desejando um menino, acabou nascendo menina e essa menina vai ter jeito de homem. Não é. Existem vários fatores para que a gente entenda que isso tem uma repercussão. Mas em alguns casos possa ser que isso influencie bastante, que é o lugar que esse filho ou essa filha tem no desejo do pai ou da mãe. E aí a gente vai entender, isso pela visão da psicologia, a gente vai entender certos comportamentos do filho ou da filha. Só que você não está consciente disso, e nem eles. Às vezes, por exemplo, eu vou citar uma situação bem interessante. Vamos pensar que um casal teve um filho, e nesse processo de ter esse filho, abortou esse filho. E aí, um pouco tempo depois, teve a oportunidade de ter outro filho. Só que o desejo desse primeiro filho ficou tão forte que, em vez de permanecer aí, foi para o outro, por exemplo. Isso pode acontecer, não é unânime, tá? E vamos pensar que esse primeiro morreu. E aí tem casos que esse segundo, apesar de nascer normal e tal, no desejo dos pais, esse filho ele está morto. Aí às vezes esse filho ele não está no lugar da fantasia, está deslocado na fantasia dos pais. Dependendo como seja esse processo, ele vai ter algum tipo de comportamento em termos, um exemplo, uma hiperatividade, né? TDAH, por exemplo. Geralmente na fantasmática de uma criança como essa, ela está inquieta porque ela está procurando o lugar dela no mundo. Vamos pensar assim, lembrando que eu só estou dando um exemplo e um recorte para que vocês entendam a importância desse desejo de ter um filho ou uma filha e a repercussão disso para o filho ou para a filha, tá? Pode parecer um pouco complexo, mas a gente aos poucos a gente vai digerindo isso, tá? Então, no filme mostra essa coisa, né? Você já vê que repercute de alguma forma ali. Outro símbolo no filme mostra a água. A água quer dizer o quê? Essa simbologia do filho dentro da barriga da mãe. Que é o quê? O afeto, a relação mãe e filho. Então, nesse filme ele reforça dentro dessa necessidade da Emanuel. E aí, dentro desse pilar, outro ponto importante, a Emanuel nasceu, que é a garota, e a mãe morreu. Esse filho, ele pode se sentir culpado pela morte da mãe. Se a gente for reparar no filme, a autoestima da Emanuel, ela é baixa. E para ela não tem um motivo muito claro de viver.
Ela fala isso no filme. E junto a isso, para ela, viver é uma sentença de morte. Ou seja, carregar esse peso da culpa, o resto da vida pode ser pesado. Que a morte vai aliviar esse peso que ela está carregando. Lembrando que é uma criança que nasceu, um adulto morreu e ela vai trazendo isso. Ninguém falou isso para ela, ela sentiu isso. Então, olha como os fatos podem influenciar o filho ou a filha e até a mãe também. Então, em algum momento também, a Emmanuel, ela é muito inteligente, ela é muito sagaz com as palavras, ela em alguns pontos ela é manipuladora, e aí ela até menciona o complexo de Édipo. Eu não sei se você que está assistindo, você já ouviu falar do complexo de Édipo. Pela visão da psicologia de Freud, fala que o menino, quando ele nasce, ele desenvolve uma paixão pela figura materna, né? É como se representasse homem e mulher nesse primeiro momento. E a garota, ela se apaixona, entre aspas, pelo pai. E o complexo de Édipo é justamente o ponto-chave, é o corte disso, né? Da impossibilidade de ambos. Então é bem interessante, ela tem um conhecimento disso, ela traz isso no filme. Esse filme ele está recheado na visão da psicologia. É bem interessante. A gente vai assistindo o filme e aí, para quem está desavisado, a gente acaba não entendendo muito o filme. Vê que é um filme, tá ali, daqui a pouco tem algumas cenas que parece que não é real, e aí você fica sem saber se é real, se é ilusão. Só que o desfecho disso que é bem interessante, a lucidez dessa história toda. Então, quando existe esse complexo de Édipo, né, retomando a questão de Freud, o menino vai ter o modelo de mulher que é a mãe, tanto afetivo e tanto sexual, que todo o processo, né, acontece aí. E a menina também em relação a esse pai. Então são as figuras, né, pai e mãe, que vão ter, essas figuras vão ter como modelo afetivo e sexual. E aí tem um momento no filme que a Emmanuel ela fala o seguinte: a realidade é superestimada. Fazendo uma reflexão, porque o filme, o próprio nome do filme é Grande Ilusão. Quando ela fala isso, ela tá questionando o quê? O que realmente é real e o que é ilusão. Quando ela fala isso, a realidade é superestimada, eu interpretei da seguinte forma: a nossa expectativa. Geralmente a nossa expectativa é acima da realidade. Ela nunca está de acordo ou muito próximo da realidade. Ou então, eu posso falar de outra forma, que essa realidade é baseada nessa minha expectativa sobre o mundo. O que eu acredito ser verdade ou não, e eu construo. Mas geralmente eu tenho uma elevada expectativa em relação ao mundo, ao outro, às coisas. E geralmente, por exemplo, se a gente for pegar a relação amorosa, talvez seja o campo que a gente mais gere expectativa, a gente eleve a expectativa. E aí volta a questão do complexo de Édipo também, que é um tipo de relação que você criou lá atrás, que é o ideal. A gente sempre está buscando o ideal. O ideal é diferente da realidade. Em alguns momentos a gente precisa ter o quê? Choque de realidade. Aí vem o quê? A frustração. E aí a frustração ela vai equilibrar essa questão
do ideal e da realidade. Então, como eu falei, a Emanuel ela é manipuladora. E com a figura da vizinha, renasce esse desejo maternal. E ela quer se aproximar dessa vizinha. Só que o que é interessante dessa vizinha? A vizinha, ela tem um bebê que na realidade é só uma boneca. É só uma boneca. E aí a Emanuel, ela percebe isso. A pergunta é, você numa situação como essa, o que você faria? Você tiraria, falaria para a pessoa, isso aqui é uma boneca, isso aqui é um boneco, tá vendo que isso aqui não é um filho ou uma filha? Será que você faria isso? Você falaria para ela dessa forma? Aí depois eu vim de fato compreender esse filme. Na realidade, não que foi o certo fazer, mas a Emanuel, de uma certa forma, estava protegendo essa mãe. Porque provavelmente lá atrás a perda, né? Provavelmente a perda de um filho, do filho ou da filha, provocou essa dor. E a dor foi tão insuportável dessa realidade que ela negou a realidade. Ela negou que o filho ou a filha tinha morrido. E para entrar no lugar desse filho ou filha, traz a boneca como para que manter, né, essa ilusão, né, pegando um pouco o título do filme. Então é interessante a gente pensar isso, né, o que é realidade, o que é real, o que é ilusão, o que é realidade, o que é expectativa, o que é frustração, o que é dor, luto, dor, né? Perda. Porque esse filme ele também vai transitar na temática perda. Tanto no caso da Emanuel, no caso da mãe, e tanto no caso da Linda, que é essa vizinha, que é a perda do filho. Que ela tem algo que ela vai negar. Né? Aí vem a questão de a gente não saber lidar com o luto, com a perda. E aí a partir disso, nessa história aparece um namorado da Emanuel. E aí nesse momento tira a possibilidade de ela ser homossexual, né? Nesse momento, porque tem um momento que ela traz isso como temática, só como uma forma de introduzir a questão do complexo de Édipo, que ela levanta isso. A Emanuela passa uma boa parte do filme com receio que as pessoas, o pai, a madrasta, o colega de trabalho, descubra que esse bebê ele não é real, é um boneco ou uma boneca. E depois a gente vai vir entender que é justamente a fuga da realidade, o não querer enfrentar a dor da perda, não enfrentar o luto, que isso, né, esse é o desenrolar desse filme. Aí a minha pergunta para você é: como, se você já teve uma perda, ou como você tem ou lida com perda, talvez um emprego, uma oportunidade, às vezes uma situação que remete a luto, porque todo tipo de perda é um luto. Vem o que? Essa parte da negação. Esse é um mecanismo de defesa que a mente tem para não se deparar com a realidade, com a dor. Então isso fica muito nítido nesse filme. E aí eu vou trazer um ponto, o quanto é importante, né, se você sofreu algo no passado e até hoje você sente dor,
Você fica ressentido, magoado ou magoada sobre aquele fato. Um dos pontos que é preciso é você, de fato, de alguma forma falar sobre, né? Porque o interessante é você lembrar do fato, transitar no fato e voltar e continuar bem. Se você vai lá no fato do passado, você transita e começa a incomodar, você sente aquela dor do passado, é porque aquilo ainda não está bem resolvido dentro de você. E aí a pergunta que você pode me fazer: como lidar com esse fato do passado? Como é que eu posso processar isso? Uma das formas é ressignificar esse passado. O que seria se ressignificar? Um exemplo: se eu olho para a situação e vejo, estou dando um exemplo aqui, meu primo me abandonou na lagoa sozinho e eu fiquei com medo de algum bicho vir e aí eu fiquei chorando muito. Vamos pensar esse fato aqui. E aí, nesse fato, eu fiquei muito magoado, fiquei com medo, mas fiquei em pânico, e aí esse evento marcou. Qual é o ponto de ressignificar? Eu lembro da situação e aí eu posso dizer para mim mesmo, contar a história. Não, meu primo foi porque ele foi, sei lá, pedir socorro, ele foi chamar alguém, um adulto, para estar junto com a gente, com a mãe dele, e ia voltar. Ele fez isso, ele estava alegre e tal. Eu tinha esquecido que ele me avisou que ia lá e voltava. Eu simplesmente esqueci dessa parte e tomei o fato, né? Eu senti tudo que eu senti ali naquele momento. Eu conto a mesma história para mim mesmo de outra forma, de uma forma mais positiva. Em síntese, né? Em resumo, ressignificar é você contar a mesma história, só que de forma mais positiva, para que a sua mente, né, comece a elaborar dessa forma. Não é que você está mentindo para você, não é isso. Tudo é a forma. Então, se uma pessoa passa por um acidente, alguma coisa, ela pode causar uma aversão sobre aquele fato. Ela não quer lembrar de jeito nenhum. Cria pavor. Foi a mesma coisa com a Linda, que é a vizinha, foi a vizinha da Emanuel. Então, assim, trazendo essa visão da psicologia, você vai assistir A Grande Ilusão. Você pode buscar no YouTube, você vai encontrar no YouTube, você vai poder assistir, e com essa visão você vai ter uma visão mais positiva do filme, do que talvez não entender toda a dinâmica. Vai ganhar um significado se você assistindo a partir dessa visão. Então, aprendizados. A figura da mãe é importante. Aprendizados. Essa questão do como lidar com a perda, com o luto, e a importância de ressignificar isso. O quanto a gente consegue ressignificar. Até na parte do luto, essa pessoa vai evitar até ir lá no cemitério para ver a pessoa, né? No caso, a lápide, né? Acho que a pessoa fala isso. Que fica, né? A pessoa está lá, foi enterrada, e aí a pessoa vai lá e presta suas homenagens, né? Então, no filme foi até interessante o que aconteceu depois, tá? Eu não vou contar para que você assista o filme, mas existe toda a cena, né? A cena de enterro, a cena enterrando, acontece ali, e acontece de fato o luto das pessoas envolvidas ali naquele momento do filme. Então foi preciso reviver ou
pegar um ponto que não foi feito lá no passado, completar essa situação para poder fechar o ciclo para aquela pessoa, para que ela feche o ciclo e comece um novo, que foi o caso da Linda, que foi a vizinha que perdeu o filho ou a filha. Então esse foi o filme de hoje, A Grande Ilusão. Eu espero que essa visão, né, da psicologia, quando você assistir o filme, seja uma visão bem interessante, que você possa entender o que está acontecendo na simbologia. E toda quarta-feira eu estou aqui trazendo assuntos, filmes. Amanhã tem a parte do orgulho, eu estou trazendo uma série de lives sobre orgulho. E se você, né, que está assistindo aí, não entrou na comunidade, né, de mentoria de inteligência emocional, que você possa entrar, porque a proposta está bem bacana, trazendo ferramenta, trazendo conteúdo, para que você possa, de fato, ser auxiliado na parte emocional. A gente sozinho, a gente até consegue ir longe, mas a gente juntos, a gente vai além. Então esse é o meu convite, né? Entre também na comunidade. O link está na bio aqui do Instagram. E se você está vendo no YouTube o canal, né, o Whindeson Moraes Coach, tem também em alguns vídeos o link da comunidade, tá? Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, gente.